Fala pessoal, eu sou o Patrick do canal Biolodúvidas e sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no curso de Bioquímica para o Ensino Superior, curso de Bioquímica 2018, um curso bem massa aí para quem tem dificuldade de aprender Bioquímica. Não estamos aqui para provar que sabemos Bioquímica, estamos aqui para te ajudar. O nosso foco aqui é você se dar bem nas provas de ensino superior e você se dar bem em alguma seleção que você vai tentar aí, que vai cair bioquímica. Então, meu foco aqui é esse, é ensinar você a aprender melhor bioquímica e, de fato, ensinar você bioquímica, beleza? Essa é a nossa terceira aula, já gravamos uma aula e já postamos, inclusive, a primeira aula sobre gliconeogênese, a segunda sobre glicogenólise e hoje eu vou estar falando sobre glicogênese, que é a formação do glicogênio. A aula está muito bonita. Lembrando também que todo e qualquer material que eu usei nessa aula, no caso o slide ou os slides que eu venho utilizando nas aulas anteriores, tudo isso você pode baixar no meu canal, no meu site, ou melhor, www.bioloduvidas.com.br. Lá você pode baixar o que você quiser, inclusive livros para o ensino superior, lá também tem para você baixar. Então vale muito a pena você entrar no site e baixar esses materiais. Aqui na descrição vai estar o link do site e também vai estar aqui na descrição o tempo de cada coisa que eu falei. Aonde foi que eu falei a ação das enzimas, aonde foi que eu falei a formação do glicogênio, aonde foi que eu falei a relação glicogênio, glicogenólise, glicogênese e hormônios. Aqui embaixo eu vou estar colocando o tempozinho que eu falei cada coisa aqui na aula, porque talvez você seja um estudante que só queira tirar dúvidas. Então aqui embaixo está o tempozinho dizendo aonde eu falei o que você quer saber, beleza? Então você pode também olhar, clicar e ir diretamente ao ponto que você quer. Mas se você quer assistir a aula completa e entender o assunto, vem comigo. E lembrando, por fim, que deixe o seu like e o seu comentário e ative os sininhos da notificação. Isso faz com que o canal continue crescendo cada vez mais. Se você não dá like, o canal, infelizmente, ele é excluído. Ninguém vê o canal. Então, as curtições do canal são importantes nos vídeos, ou melhor, são importantes para poder os vídeos aqui do canal serem recomendados. Então, gentilmente eu peço, deixa o seu like agora, deixa o seu likezinho e depois que você der o like, aí sim, roda a vinheta Charles Darwin e vem comigo a entender glicogênese. Foi boa! Então beleza, eu espero que você tenha pegado aí seu caderno, a sua caneta e olha só, é impossível falar de um processo sem contextualizar isso com outro processo. Glicogenólise e glicogênese estão diretamente ligados, um é o oposto do outro. Enquanto na glicogenólise, que eu já expliquei isso numa aula anterior, é a retirada de moléculas de glicose do glicogênio, a glicogênese vai ser o oposto, vai ser a entrada de glicose no glicogênio. Ah, Patrick, mas eu não lembro o que é glicogenólise. Eu já gravei uma aula sobre isso, mas eu vou revisar aqui para você poder entender glicogênese de um jeito mais fácil. Então, a glicogenólise, que é a quebra do glicogênio, é a degradação de glicogênio realizada através da retirada sucessivas de moléculas de glicose. Vou falar um pouco rápido porque esse daqui eu já citei numa aula específica desse assunto, aonde um glicogênio lá com repletas moléculas de glicose é extraída glicoses sucessivas desse glicogênio. Só que a glicose ela não fica livre logo não, ela passa inicialmente por várias transformações, que são elas: glicose 1-fosfato, ou seja, acontece o que chamamos de fosforólise. Citei isso na outra aula. É adicionada à molécula de glicose um fosfato. Isso aí é catalisado pela enzima glicogênio fosforilase. A glicose 1-fosfato é convertida em glicose 6-fosfato pela enzima fosfoglicomutase. Na aula que eu postei sobre isso, eu até mostrei que existem reações intermediárias de glicose 1-fosfato para glicose 6-fosfato.
E a glicose 6-fosfato, ela é convertida em glicose. Isso acontece pela ação da glicose 6-fosfatase, que retira a molécula de fosfato da glicose 6-fosfato. Esse processo aí é o processo de glicogênese, de glicogenólise, ou melhor, que retira a molécula de glicose do glicogênio. Na glicogênese, você vai perceber que acontece o oposto. Uma molécula de glicose, deixa eu colocar aqui o meu ponteirinho bonitão, aqui. Uma molécula de glicose, ela vai ser convertida em glicogênio. Não é que ela vai ser convertida em glicogênio. A molécula de glicose, ela vai ser levada para se ligar ao glicogênio pré-sintetizado. Ah, Patrick, então um é o oposto do outro. Um é o oposto do outro. Eu tenho que copiar isso aqui? Não, isso aqui eu copiei isso aqui eu expliquei na aula passada e mandei você copiar. Caso você não tenha copiado o que é glicogenólise, é bom dar um pause e recopiar isso daqui, caso você tenha esquecido. Em se tratando de glicogênese, vai corresponder ao processo de síntese de glicogênio no fígado e músculos, no qual moléculas de glicose são adicionadas de forma sucessiva à cadeia do glicogênio. Este processo é ativado pela insulina, em resposta aos altos níveis de glicose sanguínea. Insulina e glucagon, eles são bem importantes para ambos os processos. Insulina vai ser importante para o processo de glicogênese e o glucagon para o processo de glicogenólise. Depois eu vou estar gravando uma aula de metabolismo hormonal energético, para você ver como esses hormônios eles atuam nesses processos. Aqui, como é mais bioquímica, eu vou citar só o nome do hormônio, tá bom? Então a insulina vai ser importante para que aconteça, para que seja ativado o processo de glicogênese, que, como eu falei agora há pouco, é o oposto da glicogenólise. Então eu vou ter a molécula de glicose que vai ser adicionada ao glicogênio. De um modo bem simples, calma que eu vou explicar etapa por etapa das reações, mas de um modo bem simplificado, olha o que é que acontece. A glicose livre é convertida em glicose 6-fosfato pela ação da enzima exoquinase. Lembrando que a enzima exoquinase é uma enzima muito conhecida aí do ciclo do processo de glicólise, também do processo de gliconeogênese, e a glicose 6-fosfato ela pode tomar diversas vias. Uma delas é a via glicolítica e seguir aí para o processo de respiração celular. Outra função dessa glicose, das dezenas que tem dessa glicose 6-fosfato, é justamente ser adicionado ao glicogênio, beleza? Então, eu quero dizer isso para você não achar que é uma coisa padrão, não. Não, depende muito da necessidade. Essa glicose 6-fosfato ela pode ir para um monte de lugar. Só que aqui ela vai ser adicionada, ela vai acabar sendo adicionada no glicogênio. Então, Patrick, por que tu está dizendo isso? Para você entender que o metabolismo é muito complexo, depende muito do estado que o seu corpo se encontre. Eu estou aqui colocando como se a pessoa estivesse com excesso de glicose e fosse ter que formar glicogênio. Então, essa glicose 6-fosfato, ela teria que ser usada para poder formar o glicogênio. Não obrigatoriamente, depende muito da necessidade. Tá bom? Então a glicose 6-fosfato vai ser convertida em glicose 1-fosfato. Perceba que é o oposto do processo de glicogenólise que eu acabei de mostrar. Também vai estar participando aí a fosfoglicomutase, a enzima que está mudando a configuração da molécula. E olha só, como é que a glicose 1-fosfato vai lá ser adicionado ao glicogênio? Isso acontece porque uma molécula é fundamental para que isso aconteça. Essa molécula é uma molécula de nucleotídeo chamada de UDP. A UDP ela acaba sendo adicionada à molécula de glicose 1-fosfato para poder deixar essa molécula ativa e daí ela ser ligada ao glicogênio. Então, olha só, glicose 1-fosfato, ela acaba se tornando o que chamamos de UDP, que é a uridina difosfato, e vai ficar junto com a glicose, então eu vou chamar de UDP-glicose. A enzima que vai estar catalisando essa reação vai ser a UDP-açúcar pirofosforilase.
Patrick, então precisa que a glicose fique de forma ativada para poder se ligar ao glicogênio. Exatamente. Para poder ser ativada tem que ter a participação desse nucleotídeo. Exatamente. Você está entendendo realmente o processo. Só que olha só, para poder esse UDP glicose ser ligada ao glicogênio, vai ser necessário o uso de uma outra enzima que vai catalisar essa reação, que é a glicogênio sintetase. Só que não vai existir só a glicogênio sintetase. Outra enzima vai ser também importante para poder manter as ramificações do glicogênio. Beleza? Pessoal, deixa eu só ver se está... Beleza, que eu estou aqui vendo, está gravando tudo direitinho para poder dar pau aqui nesse negócio. Então, de um modo simplificado, é isso que acontece. A glicose, ela é adicionada à molécula de glicogênio. Perceba a participação de várias enzimas e a gente vai estar estudando etapa por etapa, ok? Uma coisa também que eu queria recapitular para você é aonde é encontrado o glicogênio. Ele pode ser encontrado no fígado e no músculo, só que vão apresentar comportamentos diferentes. Como, por exemplo, o glicogênio hepático, ele é responsável pelo aumento da glicemia e ele corresponde a 10% do peso do fígado. Do músculo, ele vai fornecer glicose apenas para o músculo e 2 a 3% desse tecido acaba sendo aí o glicogênio muscular. E isso é importante para manter a homeostase da glicose no nosso corpo. Para nunca estar faltando glicose no nosso corpo, é sempre importante ter aí uma reserva de glicogênio. Para você ter uma ideia, esse gráfico que eu já mostrei em aulas anteriores. A glicose exógena, no caso da alimentação, ela demora apenas 4 horas, em média 4 horas. A partir de 3 a 4 horas, já começa a se utilizar a glicose proveniente do glicogênio, tá ligado? Então, olha só, de 4 até 28 horas, já vai estar utilizando aí, você em jejum, vai estar utilizando a glicose proveniente do glicogênio. Por isso que é importante você compreender como acontece a formação desse glicogênio. Patrick, aqui tem gliconeogênese, porque por mais que nós tenhamos um acervo massa de glicogênio, não vai manter, não vai servir para todas as finalidades metabólicas do meu corpo. Então, além do glicogênio, eu tenho também que estar fazendo mais glicose, no caso, convertendo moléculas aglicanas em glicose, no processo de gliconeogênese, que eu já expliquei aqui na nossa primeira aula do curso de Bioquímica. Beleza? Uma outra coisa interessante sobre o glicogênio é que, olha só, você recém-alimentado, olha a quantidade de glicogênio que tem aqui, e em jejum de 24 horas, olha a diminuição. Por isso que é importante sempre manter os índices de glicose bacanas no seu corpo. Com relação à bioquímica do glicogênio, é importante você lembrar que a ligação que acontece entre as moléculas de glicose é uma ligação glicosídica. Essa ligação glicosídica, ela é importante porque ela vai manter unidas as moléculas de glicose. Agora vai existir algo bem bacana. O glicogênio é uma molécula muito ramificada. Essa ramificação ela é até o que vai diferenciar os diferentes tipos de polissacarídeo. Para quem não lembra, polissacarídeo, né, é aquela coletivo de várias moléculas de glicose, ou seja, dezenas de moléculas de glicose vão estar formando o que chamamos de polissacarídeo. E olha que interessante, sendo uma molécula ramificada, essas ramificações que irão existir nas moléculas do glicogênio não vão ser mantidas por ligações glicosídicas alfa-1,4. Não, essas ramificações elas vão ser mantidas por ligações glicosídicas alfa-1,6. Isso aí eu destaquei na aula de glicogenólise e também vou destacar aqui na aula de glicogênese, porque você vai perceber que uma enzima específica vai estar atuando nas cadeias principais e uma enzima específica vai estar atuando nas cadeias ramificadas.
No caso, você conheceu a enzima desramificadora, hoje você vai conhecer a enzima ramificadora. Então, essa abordagem aí é só para você entender o que é o glicogênio. Já que você vai estudar a sua formação, é ideal você lembrar o que é o glicogênio, beleza? E olha aqui mais uma vez ele bonitão, ramificado, destacando mais uma vez que as ligações glicosídicas da cadeia é mantida por ligações glicosídicas alfa 1,4 e a ramificação ela é mantida por ligações glicosídicas alfa 1,6. Você vai ver daqui a pouco o quanto isso vai ser importante para a montagem do glicogênio. Beleza? Pois bem, o que eu vou colocar aqui agora, no final, você vai dar um pause, você vai anotar essas reações que acontecem aqui. Eu vou te contar como acontece agora as reações de formação de uma cadeia glicosídica, digamos assim. Uma cadeia de moléculas de glicose que vão estar ligadas uma pertinho da outra, mantidas por ligações alfa 1,4, beleza? Então se liga só. Eu vou ter uma molécula de glicose, vai ser a mesma imagem que eu mostrei no início da aula, sendo que de forma mais detalhada. Eu vou ter a molécula de glicose ela vai sofrer aí uma catalisação da enzima exoquinase, onde uma molécula de ATP vai estar cedendo um fósforo para a molécula de glicose, o ATP vai acabar se tornando uma molécula de ADP, percebemos aí o gasto de uma molécula de ATP e vai se tornar o que chamamos de glicose 6-fosfato. Glicose 6-fosfato porque o fosfato vai estar ligado ao carbono 6 da molécula de glicose. Lembrando também que essa glicose 6-fosfato pode tomar várias vias metabólicas. A via que eu vou destacar aqui é a via do processo de formação de síntese de glicogênio. A glicose 6-fosfato, pela ação da fosfoglicomutase, vai se tornar o que chamamos de glicose 1-fosfato. Perceba que o fosfato estava no carbono 6 e agora está no carbono 1. Aconteceu uma reação aí intermediária, é importante destacar isso, beleza? Não é o mesmo fósforo, beleza? Acaba aí havendo uma troca de fósforo dessa enzima fosfoglicomutase, mas a finalidade disso vai ser converter glicose 6-fosfato em glicose 1-fosfato. Após acontecer essa conversão, vai existir aí a ação da molécula de UDP, que eu acabei colocando aqui. Vou até arrumar aqui. Coloquei foi UTP, é UDP, beleza? Meu amigo, aqui a gente faz ao vivo. É UDP. Eu não vou nem editar não, para você perceber como bioquímica é algo bastante detalhado que acaba você meio que se confundindo com algumas coisas. Ah, professor, se tu se confunde, imagine um aluno. Que é isso, cara? Se fosse também no quadro, eu iria apagá-la na mesma hora. Então, uma molécula de UDP acaba aí ativando a molécula de glicose 1-fosfato para poder se tornar UDP-glicose e daí ser ligada ao glicogênio. Olha só, aí a UDP-glicose, o nucleotídeo de uridina de fosfato acaba entrando na molécula e as moléculas de fósforo acabam saindo aqui, acabam também entrando, no caso, na molécula de glicose. Beleza? Você vai ver que aqui tem um fósforo e tem outro fósforo, ok? E vai acontecer o seguinte agora. Essa molécula de UDP-glicose, ela vai acabar sendo ligada ao glicogênio. E essa ligação do UDP-glicose ao glicogênio também vai haver participação de uma enzima muito conhecida, que é a glicogênio sintetase. Então, nós percebemos aqui que a molécula de UDP, uridina difosfato, no caso 2 fosfatos, acabam aqui saindo da molécula e a molécula de glicose vai acabar se ligando à molécula de glicogênio, se tornando o glicogênio 1,4 glicosil, no caso N mais 1, ou seja, mais uma molécula de glicose foi ligada ao glicogênio. Patrick, esse glicogênio ele já existia? Já existia um glicogênio pré-sintetizado. Aqui eu estou mostrando para você basicamente como acontece a ligação de uma molécula de glicose
ao glicogênio. Mas, na verdade, já existe um glicogênio pré-sintetizado, onde isso aqui para acontecer vai ser mais fácil, porque já vai ter um glicogênio lá pré-sintetizado. Então, essas são as reações que acontecem para a adição de uma molécula de glicose ao glicogênio. Lembrando que aqui, quando a glicose 1-fosfato ela vai se tornar UDP-glicose, existe a participação de uma enzima. Vamos lembrar aqui o nome da enzima que eu falei no início da aula. Falei no início da aula o nome dessa enzima, que é a enzima UDP-açúcar pirofosforilase. Nomes difíceis para reações fáceis. Beleza? Então tá aqui a reaçãozinha bem bonitinha. A minha sugestão é que você anote pelo menos o nome dos compostos: glicose, glicose 6-fosfato, glicose 1-fosfato, UDP-glicose e por fim o glicogênio. Patrick, por que você insiste em mandar a gente copiar? Para você poder aprender, cara. Quem anota, aprende. Vá por mim. Eu não estou aqui para provar que eu sei o conteúdo. Estou aqui para poder lhe ensinar e lhe ajudar a compreender melhor o assunto. Ok? Como eu falei agora há pouco, vai existir um glicogênio pré-sintetizado e antes de explicar como é que existe esse glicogênio pré-sintetizado, vou só detalhar um pouco ainda mais essa formação, essa ligação de uma molécula de glicose ao glicogênio. Como você pode perceber aqui na imagem, deixa eu colocar aqui o ponteiro, tá? O ponteiro laser. Como você pode perceber aqui na imagem, a UDP-glicose acaba aí, a glicose acaba sendo liberada da UDP-glicose para a cadeia de glicogênio, e você percebe aqui a molécula de glicose e você percebe aqui a molécula de UDP, que vai formar a molécula de UDP-glicose, a grandona, não é? E aqui é o glicogênio. A ligação que vai acontecer também é muito importante que você saiba disso, porque pode cair numa prova do seu vestibular ou na sua seleção de mestrado, é que o seguinte, essa glicose ela vai ser ligada, lembre, lá na ligação alfa-1,4. Nunca esquece disso. Alfa-1,6 é na ramificação e alfa-1,4 é nas cadeias principais. Então, vai ser ligada a cadeia ao carbono 4 da ligação alfa-1,4 e na extremidade não redutora, que são essas de ponta. Tem a extremidade redutora, que é essa que está ligando aqui na ligação glicosídica, e tem uma extremidade não redutora. Então, a glicose vai estar sendo ligada à extremidade não redutora e vai estar formando aqui o polímero de glicose, várias moléculas de glicose ligadas uma com a outra. Só que a glicogênio sintetase, ela só vai atuar, como eu já falei isso na aula de hoje, só nas ligações de cadeia principal. A enzima ramificadora, ela vai ser importante para formar essa ramificação. A enzima ramificadora vai ser importante para duas coisas. Uma delas vai ser para formar a ramificação e outra vai ser para quebrar uma cadeia do glicogênio, uma cadeia de glicogênio aí formada por uns 8 resíduos de glicose, para poder esses resíduos de glicose formarem a ramificação. E essa ramificação também vai ser catalisada, vai ser elaborada pela enzima ramificadora. Então perceba que enquanto a glicogênio sintase ou sintetase, ela acaba atuando, formando as ligações glicosídicas alfa-1,4, a ligação glicosídica alfa-1,6 de ramificação, ela vai ser mantida, ela vai ser elaborada, catalisada pela enzima ramificadora. E a outra função, lembre, é quebrar o glicogênio, extraindo dele essas moléculas de glicose que já estão ligadas, que irão formar a ramificação. Então, enzima ramificadora quebra o glicogênio em um resíduo de glicose, em resíduos de glicose de até 8 glicoses, em média 8 glicoses, e vai fazer a ramificação, que também é feita pela enzima ramificadora. Patrick, então, glicogênio sintase só em ligações glicosídicas alfa-1,4. Com relação ao glicogênio pré-sintetizado que eu citei agora há pouco, ele é elaborado graças à catalisação da enzima glicogenina, que é uma enzima muito especial para poder acontecer a formação
glicogênio primer, digamos assim, porque é a partir desse glicogênio primer, dessa cadeia primer de glicose, que moléculas de glicose poderão ser ligadas e a glicogênio sintetase vai estar catalisando a sua ligação. Essa enzima glicogenina, ela vai possuir uma molécula fundamental para a atração das moléculas de glicose, que é a tirosina 194. Olha só aqui, antes de você ver essa imagem que eu estou apontando, olha para cá. A glicogenina vai possuir a molécula de o radical, o tirosina 194, que por uma atração hidrostática, a molécula de UDP-glicose acaba sendo atraída, o UDP acaba sendo perdido e a molécula de glicose acaba sendo ligada aí à enzima glicogenina. Que bacana, não é? Isso acaba sendo fundamental para a formação da cadeia prime do glicogênio, que é a partir dessa cadeia prime que a glicogênio sintase vai começar a ligar moléculas de UDP-glicose, no caso, vai perder o UDP, vai ligar a glicose ao glicogênio. Então você percebe que, olha só aqui na imagem aqui, uma molécula de glicose e depois várias moléculas de glicose vão estar aqui formando o primer do glicogênio. Em torno de 6 a 8 moléculas vão estar formando aqui esse primer de glicogênio, até que a enzima, a glicogênio sintase, inicia-se o processo de ligar novas moléculas de glicose. Olha só aqui, ó, novas moléculas de glicose aparecendo, sendo ligadas do modo que eu já expliquei para você, e depois de 8 moléculas ligadas, o que acontece vai ser a ação da enzima ramificadora, onde vai estar quebrando o glicogênio, levando a ramificação para cima e formando a ramificação. Além da enzima glicogênio sintase, a enzima ramificadora vai ser importante para poder formar as ramificações. E o glicogênio começa a ser criado, a ser produzido a partir desse glicogênio pré-sintetizado. Então perceba que a ligação de glicose com glicose não é do modo que você achava que seria, vai lá tudo lá para o fígado e lá junta. Não, várias enzimas participam desse processo para poder ocorrer a formação desse glicogênio. Graças a essa enzima glicogenina, vai existir o glicogênio primer para poder acontecer a ação da glicogênio sintetase ligando moléculas de glicose. E graças à enzima ramificadora, o surgimento das ramificações. E como eu falei agora há pouco, esse radical tirosina 94, ele é importantíssimo para a atração hidrostática de moléculas de glicose. Lembre, ó, não tinha nenhuma, aí veio uma e a partir dela várias outras moléculas de glicose acabaram sendo aderidas. E isso graças à enzima glicogênio sintase ou sintetase. E é desse modo que o glicogênio ele é formado. Ok, pessoal? Bom, era isso que eu queria contar para vocês. Se você gostou dessa aula, deixe o seu like. Para mim é muito importante o feedback de vocês. Caso você queira levantar uma crítica ainda mais aprofundada sobre o meu trabalho, existe aqui o WhatsApp do grupo, o WhatsApp do canal, ou melhor, pode manter contato comigo que eu respondo na mesma hora. Dúvidas de bioquímica também pode deixar aqui embaixo. E deixe o seu like, porque o like ele acaba sendo importante para o desenvolvimento do canal. Me dê também o seu feedback se caso você esteja gostando desse curso de bioquímica, ok? Quer baixar os materiais? Tem aqui o meu site, lá você baixa os materiais, beleza? Fico por aqui, beijo, valeu e